Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês me fizeram perguntas lá no Instagram e eu vou responder aqui pra vocês aquelas que são mentiras, mitos que contam sobre os Estados Unidos. Bom, eu moro aqui no estado de Maryland há 9 anos, então eu vou responder de acordo com o que eu vivo aqui. Cada região tem os seus costumes, cada estado tem a sua própria cultura, algumas coisas são um pouco diferentes. Assim como no Brasil, as coisas, por exemplo, do Rio Grande do Sul são um pouco diferentes do Nordeste, do Rio de Janeiro. Aqui também não é diferente, tem suas particularidades, então não dá para pegar o país todo e colocar dentro de uma caixinha. Mas vamos lá desmistificar algumas coisas. Número 1, só tem fast food, não tem comida saudável. Isso é totalmente mentira. Aqui tem uma variedade de alimentos saudáveis, é só procurar. Por exemplo, em supermercados populares mesmo, Walmart, Giant, Costco, BJ, Sam's Club, Aldi. Tem muitos vegetais e frutas que eu nunca vi no Brasil. Tem seções de comidas internacionais, comidas latinas, por exemplo, arroz, feijão, grão de bico, várias coisas saudáveis. Além de ter os supermercados que eles são mais focados em coisas vegetarianas, veganas. Por exemplo, o Whole Foods, o Eggmans, que tem muita variedade de alimentos veganos, vegetarianos, sem glúten, coisas mais saudáveis. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um supermercado chamado H-Mart, que tem muita coisa latina e muita coisa asiática. Então a gente encontra lá carambola, mamão, mandioca, inhame, jiló. Então tem muita coisa saudável sim. É claro, isso vai depender do estado que você tá. Aqueles estados mais no interior, que é bem americano mesmo, que quase não tem imigrante, realmente você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de encontrar esse tipo de alimento. Mas a maioria dos estados tem tudo isso aí que eu falei. Inclusive restaurantes. Quem vem visitar assim pela primeira vez acha que só vai ter Burger King, McDonald's, Taco Bell, essas coisas assim, fast food mesmo, que não é tão saudável. Mas não, tem muitos restaurantes veganos, vegetarianos, por exemplo. No Cava tem opções saudáveis, o Neilis, Sweet Greens, até no Madianos tem opções mais saudáveis. Inclusive nos supermercados, Moms, no Whole Foods, tem a parte de buffet ali que você pode almoçar e tem muita coisa saudável. Não tem arroz e feijão. Mito, aqui tem sim. Inclusive nos restaurantes, arroz é super comum, sempre vem como acompanhamento. E se não tem, você pode pedir à parte. Feijão realmente não é muito comum. Mas, por exemplo, no Chipotle, que é comida mexicana, tem sempre feijão. Tem o pinto beans, que é o feijão marrom, e o feijão preto. E nos supermercados tem para comprar. Esses supermercados que eu falei, né, que tem a parte de coisas latinas e até na área, né, de coisas americanas mesmo, você encontra arroz, feijão para você comprar. As frutas, elas são muito mais caras que no Brasil. Mito, gente. Inclusive, frutas que no Brasil é muito caro, é muito inacessível para a população. Por exemplo, o kiwi dourado é muito caro no Brasil. Castanha não é uma fruta, mas, por exemplo, a castanha do Pará e a castanha de caju, que inclusive vem do Brasil, é muito mais barato aqui do que no Brasil. Acreditem se quiser. Então, aqui tem mamão, aqui tem manga, várias frutas que eram para ser mais caras porque vêm de outros países, mas elas não são tão caras assim. As frutas não têm sabor. Gente, as frutas aqui são muito gostosas, principalmente no verão. É claro que tem épocas do ano, por exemplo, que a manga, ela tá terrível, tá super sem doce. Mas, geralmente, essas frutas são muito gostosas, principalmente se você compra em supermercado melhores, como o Eggmans, o Whole Foods, o Moms. Então, realmente, tem algumas frutas e algumas épocas do ano que as frutas vão estar ruins, mas, geralmente, elas são muito gostosas. Todos os quintais são enormes. Isso é um mito, porque aqui existem muitas casas que são menores, os quintais são pequenos, as casas são mais encostadinhas uma nas outras, e existem também as townhouses, né, que são casas geminadas, e tem ali atrás um pedacinho pequeno que é da própria casa. Principalmente cidades maiores, né, o quintal ele vai ser bem menorzinho ou nem ter quintal, mas realmente estados que são mais interior, cidades mais do interior assim, vai ter mais espaço, um quintal enorme. Mas não são todas as casas, tá bom?
não dá pra comprar casa aqui, só alugar. Eu escutei isso recentemente e eu não sei de onde a pessoa tirou essa conclusão, mas não, dá pra comprar casa sim, inclusive imigrantes podem comprar casa. A taxa é muito maior, né, pra quem não tem documento. Inclusive, depois da pandemia, a taxa aumentou muito, muito, muito. Antes da pandemia, a gente pagava 2 e pouco por cento, 3, agora tá 6, 7. Imóvel aqui aumentou demais, tanto para alugar quanto para comprar. Quem não tem dinheiro, a classe baixa, não tem acesso à saúde. Como vocês sabem, aqui não tem saúde pública, os hospitais eles são privados, as clínicas são privadas, mas as pessoas são atendidas, por exemplo, se acontece um acidente, tem que vir ambulância, levar para o pronto-socorro, eles não vão perguntar, você tem plano de saúde? Não, então fica aí e morre. Não, eles vão te atender da mesma forma que estaria atendendo uma pessoa que tem plano de saúde. O que acontece é que aqui é muito caro, realmente. Por exemplo, as pessoas morrem de medo de ter que pegar uma ambulância. Eles vão te atender da melhor forma possível, mas a conta vai chegar na sua casa. Se você tem plano de saúde, isso vai ser, né, debitado do seu plano de saúde. Mas quem não tem dinheiro mesmo, quem é bem pobre, existem vários recursos que você pode recorrer. Por exemplo, você pode negociar a sua conta com o próprio hospital. Você pode fazer um plano de pagamento parcelado. Existem programas de assistência financeira do próprio hospital para famílias, né, de baixa renda, além de programas governamentais, como por exemplo o Medicaid, que é um plano de saúde para as pessoas de baixa renda. Existem também as clínicas comunitárias para as pessoas de baixa renda. Você pode ir lá fazer seus exames. Também existe o programa de cuidados emergenciais. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que descobre uma doença, que precisa começar um tratamento imediato, existe esse programa. Ele não vai eliminar a conta, mas ele vai garantir um tratamento imediato para aquela pessoa. A moda nos Estados Unidos é muito mais atualizada, as roupas são muito mais bonitas. Gente, isso é um mito tremendo. A não ser nos grandes centros como Nova York, algumas pessoas se vestem muito bem, são muito elegantes, mas, gente, em geral, o americano se veste muito mal. Gente, não sei, ó, por exemplo, se você vai nessas lojas de ponta de estoque, como a Ross, a Marshalls, TJ Maxx, né? Todo brasileiro vai quando chega aqui nos Estados Unidos. Gente, sério, as roupas são muito ruins. Eu ficava assim, gente, como é que estão vendendo isso aqui? Umas coisas antigas, assim, muito, muito desatualizado, muito feio. A não ser, assim, por exemplo, alguns calçados como tênis, algumas botas, casacos de frio. São roupinhas, assim, que dá pra, né, que você gosta, que são mais bonitinhas, que no Brasil seria um pouquinho mais caro. Mas, por exemplo, sandália, coisa de salto, roupa, né, do dia a dia, calça. Gente, os jeans daqui são terríveis. Tem algumas blusas também bem ridículas. Então, gente, no Brasil, não sei, parece que a moda chega primeiro no Brasil. O brasileiro ele se preocupa mais com a aparência do que aqui. As pessoas aqui saem de pijama, então nem aí. São poucas pessoas que se preocupam com moda aqui. Decoração da casa também é mais atualizada e mais bonita. Gente, da mesma forma que a moda não é todo mundo que se preocupa, a casa também não é todo mundo que se preocupa aqui nos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil também, mas não dá pra dizer que aqui as coisas são mais bonitas que no Brasil. Existem sim muitas coisas lindas, existem lojas, por exemplo, a Home Goods, a Home Sense, que tem muita coisa linda, que são lojas, né, de ponta de estoque, tem muita coisa linda, muita coisa com preço bom. Mas os americanos, eles não se preocupam muito, geralmente, tá? São poucas as pessoas que se preocupam em ter uma casa bonita, agradável visualmente. A maioria, tipo, são coisas antigas, não se preocupa muito com decoração, são muito acumuladores, tem muitas coisas velhas. Aqui as coisas são muito acessíveis, então acaba que acumula muita coisa e fica poluído visualmente, então acaba não ficando legal. Mas nas lojas tem sim coisas bonitas, mas as casas em si não são todas que são bonitas e tem uma decoração legal. A educação escolar é melhor que no Brasil. Eu não vou dizer que é um mito, mas no Brasil, por exemplo, o currículo é totalmente diferente. Aqui, o conteúdo que você recebe, primeiro ao 8º, 9º ano, ele é inferior ao do Brasil na questão de conteúdo. Existem muitos brasileiros, né, que estão estudando no Brasil e vêm para estudar aqui, sei lá, tá no 7º ano, eles estudam coisas que estudaram há muito tempo atrás, ou tá estudando aqui e vai estudar no Brasil e daí não consegue acompanhar porque no Brasil é muito mais puxado no quesito
conteúdo. Então, assim, a educação em si, as escolas, eles têm muito recurso, infraestrutura bem melhor que no Brasil. As escolas públicas, assim, a infraestrutura é muito boa, o currículo ele é bem mais flexível, principalmente no ensino médio, onde o aluno ele pode escolher as matérias, né, de acordo com os seus interesses e onde ele quer seguir, né, a carreira. Os professores aqui, eles estão sempre se atualizando. As escolas aqui, elas valorizam muito o desenvolvimento integral do aluno. Então aqui, né, além do currículo acadêmico, eles incentivam muito o esporte, artes, atividades extracurriculares. As escolas públicas, eles oferecem muitas dessas atividades e além das escolas públicas, aqui também tem as escolas particulares, as escolas charters, que são escolas públicas, mas elas são administradas por um sistema privado, então elas são bem melhores, só que o aluno não paga nada por isso, além de ter escolas próprias para necessidades especiais. Os americanos são frios e antipáticos. Eu acho que todo mundo já ouviu isso, mas, por exemplo, aqui no meu estado, eu não acho que os americanos sejam frios e antipáticos. Pelo menos não todos. Eles são mais reservados, eles respeitam muito o espaço pessoal de cada pessoa. Eu acho isso incrível, porque ninguém vai se meter na sua vida, ninguém vai chegar e te abordar no meio da rua, ou fazer uma observação, um comentário, dar uma opinião que você não pediu. Eu acho isso muito educado e as pessoas são simpáticas sim. Por exemplo, se você vai no parquinho, se você tá no supermercado, no caixa do supermercado, as pessoas vão conversar com você, elas vão ser educadas, vão fazer um comentário, vão sorrir pra você, mas sempre respeitando o seu espaço pessoal. Existe pessoa rabugenta em todo lugar e aqui não é diferente. Tem muito americano sim que é rabugento, mas não é todo mundo e tem muita gente simpática, e respeitar o espaço do outro é diferente de ser antipático e frio. Os brasileiros que vêm pra cá, na maioria são brancos ou morenos, porque aqui tem muito racismo com pessoas negras. Isso é um mito, pelo menos aqui no meu estado tem muito negro. Americanos mesmo, Nova York tem muito negro. Existem sim os estados que as pessoas são mais, aqui a gente chama de redneck, pescoço vermelho, que são os americanos bem brancos, que são bem muito particulares. Então eles são bem americanos, alguns não gostam de imigrantes, porque ali só tem americano mesmo, então eles não sabem muito lidar. Mas geralmente tem sim muitos negros. Isso é um mito. Não tenham medo de vir pra cá porque você é negro. Você não precisa de inglês para viver bem. Gente, quem vem pra cá e não sabe falar nada de inglês vai passar perrengue. Não tem como. É a língua do país, então como que você vai viver bem? Como que você vai nos lugares? Como você vai resolver alguma situação se você não sabe falar a língua? Por exemplo, acontece algum acidente, você precisa perguntar alguma coisa no supermercado, fazer uma consulta, você precisa pedir uma comida no restaurante. Se você não fala a língua, você vai passar muito perrengue. É claro que vem pessoas pra cá que não falam nada, elas vão conseguir emprego, elas vão se virar, mas são subempregos, limpar a casa, construção, entregar encomenda, dá pra viver, mas você vai passar perrengue. Tudo é mais barato, gente, isso é um mito. Eletrodoméstico, automóvel, eletrônicos, geralmente eles são mais baratos. A taxa aqui de imposto é muito baixa comparada ao Brasil, né? O Brasil é tipo 40, mais de 40%, é ridículo. Mas aqui, dependendo do estado, é 7%. Nova York, por exemplo, é 12%. Existe um estado que é aqui pertinho, que se chama Delaware, que não tem imposto. Então, né, elas são mais baratas nesse ponto. Por exemplo, roupa, sapato, perfumaria, às vezes nem tá tão barato assim. É claro que é mais barato comparado ao Brasil, mas se você converte, às vezes não tá aquela diferença toda. As coisas aumentaram bastante de preço por aqui. E agora, com esse dólar altíssimo, não tá valendo tanto a pena vir e comprar coisas aqui. O transporte público é excelente em todos os lugares. Isso é um mito. O transporte público ele é bom sim em algumas cidades. Por exemplo, tem metrô, ônibus, mas não chega em todos os lugares. Não são todas as cidades que existem essas linhas. Então não dá para generalizar. Dependendo da cidade que você tá, você vai precisar de um carro.
Quem não tem visto vive sendo perseguido pelos vizinhos. Os ilegais vivem com medo, fugindo da polícia. Isso é um mito. Muitas pessoas vêm pela fronteira, né, sem documento, sem nada. Alguns vêm, né, com visto de turismo e acaba perdendo seu status, ficando mais do que deveria e estão, né, ilegais aqui. Mas não é assim você ficar fugindo o tempo todo. Claro que deve ser muito desconfortável, porque você vive, né, naquela insegurança, naquele medo. Existem estados, né, que a polícia de imigração, ela faz, né, essa abordagem. Por exemplo, eu já ouvi histórias de na Flórida, a polícia da imigração parar um ônibus e pegar todas as pessoas que eram ilegais e deportar. Então, é uma insegurança muito grande. Não são todos os estados que são assim. Existem estados que eles têm uma proteção maior para os imigrantes. Então, se você é parado numa blitz, alguma coisa, eles não podem te deportar, eles não podem checar o seu status imigratório. Quem pode fazer isso é apenas a polícia de imigração. As pessoas vivem aqui, não ficam fugindo, né, dos vizinhos, até porque como que o vizinho vai saber que você é ilegal, a não ser que você tenha contado. Mas não, eles não vão ficar te perseguindo. Pelo menos eu nunca ouvi uma história. Se você já ouviu, deixa aqui nos comentários. Todos deixam as suas casas imundas. Não são todos os americanos que são cebosos. É como no Brasil, existem casas, né, que as pessoas são mais porquinhas, acumuladores, pessoas, né, que às vezes são doentes emocionalmente, depressão, e acabam deixando a sua casa ali cheia de lixo. Inclusive, existem muitos, né, projetos de pessoas que vão a essas casas e fazem ali o serviço de faxina, de limpeza, ajudam essa família. Isso é muito legal. Então, aqui também existe casos assim. Existem pessoas, né, que a casa é mais suja, que tem animal, cachorro, e ali fica cheio de pelo, a casa cheira mal. Mas a maioria cuida assim da sua casa, tem a casa limpinha. Muitos contratam o serviço de limpeza, que existem muitas empresas de limpeza, né? Existem também, né, as pessoas particulares que limpam as casas de outros. Então, não é todo mundo que deixa a sua casa cebosa. Existem muito sequestro em todo lugar, pessoas que somem. Aqui no estado de Maryland, eu nunca vi nenhum caso próximo a mim de criança que desapareceu, de pessoa que desapareceu. Não é tão comum em todos os lugares. Existem estados mais pobres, estados mais perto da fronteira, que isso acontece com mais frequência. Maltratam os brasileiros e os imigrantes. Isso é um mito. Geralmente eles tratam muito bem, inclusive quando você vai em lojas, restaurantes, eles não vão olhar como você está se vestindo, eles não vão olhar se você é imigrante ou não. Eles vão te atender com respeito, com educação. Existem sim aqueles perturbados que olham e te vê, por exemplo, com uma cara mais de mexicano, de latino, e daí, sei lá, eles têm algum preconceito, mas isso não é comum, porque é um país que tem muito imigrante de todos os lugares do mundo. E são pessoas que prestam serviço, pessoas que pagam imposto, pessoas que trabalham, às vezes fazem mais dinheiro do que os próprios americanos. Então não tem por que eles te tratarem mal, eles não vão te tratar mal. Mas, como eu disse, existem sim os perturbados, existem sim os estados, né, que tem pessoas que são mais americanos. Pode ser sim que nesses lugares exista mais preconceito. Tem tornados, furacão, terremoto em todos os lugares. Gente, não. Aqui no meu estado, por exemplo, não tem terremoto. Já aconteceu uma vez há muitos anos atrás. Não tem furacão. Tornado passa de vez em quando uma ventania assim, que às vezes derruba árvores e tal, mas não é comum. Furacão acontece em costas, especificamente ali na Flórida, nas Carolinas, Texas e tal. Aqui mais pra cima isso não acontece. E terremoto é mais comum também lá para Califórnia. Então, não existe isso em todos os lugares. E é isso, gente. Esses foram os 20 mitos que contam sobre os Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado de desmistificar um pouquinho dessas coisas. E eu quero fazer outros vídeos também sobre curiosidades sobre os Estados Unidos, pontos positivos e pontos negativos de se morar aqui nos Estados Unidos. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários. Me acompanhe também aqui no canal. Se você chegou agora, me segue para você acompanhar a nossa rotina, o dia a
dia e de quem mora aqui nos Estados Unidos. Também me acompanha lá no Instagram, que eu tô sempre mostrando as coisas em tempo real. E fica por aqui porque eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem com o Papai do Céu e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!